Esse momento é para a gente parar e fazer uma reflexão importante. Ao longo dessa sequência, vocês viram falar sobre crença. E aí, às vezes, algumas pessoas podem pensar, mas o que será que são essas crenças alimentares? Então, vamos ter em mente novamente o esquema disfuncional. Esse esquema disfuncional onde a imagem corporal, o peso e o seu controle está super valorizado. Eu valorizo muito isso. Crenças estão relacionadas com valores. Então a supervalorização desses temas está relacionado com o que a gente sente, com o que a gente pensa e o que a gente vai começar a fazer a partir disso. Guarda essa informação. Mas eu vou dar um exemplo aqui que seria quando você pensa num estilo de alimentação ou um estilo de se vestir, né? Por que uma roupa ou outra não? O que eu gosto? O que cai bem? Qual cor fica boa? Qual cor eu gosto? Qual cor eu gosto, mas dizem que não cai bem, dizem que não é a paleta de cores. Existe isso? Quais combinações eu gosto de fazer e ninguém mais faz? Quais combinações eu estou fazendo de roupa porque eu vi que está na moda e as pessoas estão fazendo? Qual é o meu estilo de escolhas alimentares? Isso está relacionado com crenças, mas a gente está influenciado pelo ambiente, pela cultura, pela nossa própria história, nossa trajetória de escolhas alimentares. Mas vamos pensar em alguns exemplos para entender o sofrimento com a comida. Eu vou dar um exemplo clássico. Um exemplo clássico. Quando você fala assim, eu não posso comer doce. Não posso comer doce, eu acredito que eu não posso comer doce. Eu acredito que eu não deveria comer doce. Não deveria comer doce. Como você se sente em relação a essa crença? Pega um papel e anota. Não posso comer doce. Que vem algum incômodo? Você está confortável com isso? É uma decisão que você tomou? É uma decisão que foi imposta a você? É algo que você tenta seguir? Não sei. Existem várias opções, existem várias possibilidades dentro dessa subjetividade toda do comportamento alimentar. Mas, uma vez que você vai seguir essa crença, você vai performar a sua alimentação a partir dela, o que vai acontecer? Não posso comer doce, então hoje eu vou pensar no meu dia alimentar sem o doce. Se aparecer um doce, eu vou recusar. Eventualmente naquele lugar tem um doce, então eu vou substituir por alguma coisa. Ou só vou recusar, não vou substituir. Ou eu vou tentar comer, mas eu vou limitar um pouquinho. Parece que essa pessoa tem um pouco mais de flexibilidade, ela vai limitar um pouco a ingestão, ela não vai deixar de comer. A partir dessa regra, quais são os comportamentos possíveis? Vou comer pouco, vou comer uma fatia, vou beliscar, não vou comer nunca. Regras muito estritas, regras muito rígidas têm também a sua consequência, tem também talvez uma punição. Mas não vamos falar enquanto isso de consequência nem de punição, vamos falar do efeito da regra em si. Se existe essa regra, ela precisa ser seguida, como ela se relaciona com a sua motivação e como ela se relaciona com os seus valores. Para você, uma alimentação saudável é uma alimentação sem doce? Ok, tudo bem, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que dependa. Não, a minha alimentação ela vai ser saudável se eu diminuir o doce, mas para diminuir meu peso. Por que eu estou falando de peso? Lembra de peso, imagem corporal e esquema disfuncional da imagem corporal, onde existe uma supervalorização. Estou repetindo isso até que você assimile esse conceito. Quando a gente está falando dessas escolhas alimentares, do estilo de escolhas alimentares, para que tudo isso? Para que tanta preocupação? Para que tanta regra? O corpo explica, o corpo fala. O corpo te diz, a resposta está no corpo, no peso, na imagem corporal, no sofrimento. Ou seja, peso, imagem corporal e sofrimento estão em xeque, estão em jogo quando a gente vai fazer escolhas alimentares. Então, uma regra de não comer doce, parece até que tem uma lógica aí. Se eu não comer doce, pode ser que eu emagreça, pode ser que eu não ganhe peso, pode ser que eu não tenha exagero. E não tenho um problema com essa comida e então um problema com o meu corpo, um problema com a minha imagem, um problema em como eu me sinto nessa imagem corporal. Parece ter uma lógica aí. Qual é o problema? A coisa mais importante deste vídeo. Qual é o problema? Quando você tem muitas regras alimentares e você precisa seguir elas, você está sentindo várias coisas ao mesmo tempo. Então você tem esse caderninho de regras, onde a gente pega e consulta cada uma delas,
E a gente já está pensando sobre comida. A gente poderia estar pensando em uma série de coisas, mas a gente está pensando sobre o chocolate que não tem que comer, o sorvete que não pode comer, o doce que tem que limitar, aquele hambúrguer que eu não posso comer, enfim, inúmeras ideias. Além de pensar mais sobre comida quando a gente tem muita regra, a gente vive o cenário que é: eu estou seguindo a regra? Eu estou olhando para essa regra e seguindo ela ou eu não estou seguindo? Ter muitas regras não quer dizer que eu sigo essas regras, não quer dizer que elas conduzem a minha vida nem a minha alimentação. Como eu me sinto em relação a isso? Algumas pessoas no seu maior peso ou no comer transtornado vão apresentar muitas regras alimentares, a famosa mentalidade de dieta, um jeito de pensar para fazer essa dieta. Mas elas vão falar: não estou fazendo nenhuma dieta, não estou fazendo nenhuma mudança, minha alimentação está um caos, estou tendo compulsão alimentar, estou tendo muito sofrimento com o meu corpo, independentemente do peso, tá? Pode ser um baixo peso também. Ué, e a regra? Não te ajudou? Por que a regra não ajudou? Qual é o problema que eu citei anteriormente? Quando você está pensando em seguir essa regra, você está entrando em contato indiretamente com o corpo, com o sofrimento do corpo. Então, segunda-feira, 8 da manhã, e eu já estou pensando como vai ser essa segunda-feira, porque eu saí no final de semana. Não é só sobre comida que a gente está pensando. Os transtornos alimentares e o comer transtornado unem imagem corporal e alimentação. Isso está amalgamado, isso está fusionado. Então, no que eu tento controlar uma coisa, eu sinto do outro lado. No que eu sinto desconforto no corpo, eu tento mudar na alimentação. Por isso que nós falamos que transtornos alimentares, alguns, estão ligados à imagem corporal, anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar. Existem outros com menor prevalência, mas a imagem corporal está em xeque. O que é que você vai fazer, como é que você vai comer para mudar esse corpo? História da vida de muitas pessoas. Uma longa história com dietas, com tentativas, com comportamento, com sofrimento. E ninguém está olhando para isso. As pessoas já acham que é simplesmente pegar o doce, adequar num cardápio, colocar e prescrever para você. Se isso funcionasse, a primeira, segunda, terceira dieta, ou aquela dieta que você fez com um nutri bonitinho, teria dado certo. Por que não deu? Esse é o dilema do comportamento alimentar e, dica para vocês, crenças alimentares, estilo de escolhas alimentares tem um papel essencial nessa regulação e nessa desregulação. Esse é um momento bônus para você pensar muito sobre essas crenças. Esse é um vídeo mais curto, só para você aprofundar nessa temática. Faz suas anotações, entende o seu sistema de escolhas alimentares e o estilo. O que você gosta, o que você não gosta, como você come, o que você pode ou não pode comer. Tenta responder essas perguntas também.